Olá, sou Patrícia Borges do blog Poupar a Descontar e hoje venho-vos falar da gestão de orçamento pessoal e familiar direcionada a jovens. Alguns dos temas que vamos falar hoje são, por exemplo, o que é um orçamento pessoal familiar e como é que ele nos pode ajudar a controlar as nossas finanças. Também como criar um orçamento pessoal ou familiar, algumas dicas para economizar dinheiro, para criar uma reserva financeira, também estratégias para lidar com dívidas e evitar o endividamento excessivo. Algumas opções de investimento para fazer o dinheiro render, aumentar o património, algumas estratégias para lidar com imprevistos financeiros, como por exemplo o desemprego, uma doença ou até mesmo um acidente. Algumas dicas para controlar as despesas, evitar os gastos desnecessários e aquilo que falamos muitas vezes no blog, algumas dicas para as compras que vamos fazer ao supermercado e noutros locais. E vou-vos deixar também algumas ferramentas e aplicativos que podem nos ajudar para controlar as finanças nesta era digital. Vejamos este pequeno vídeo da apresentação do site Todos Contam. Em Portugal, de acordo com o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE, 45% dos estudantes de 15 anos têm uma conta bancária. A grande maioria já fez pelo menos uma compra online e mais de um quarto já fez um pagamento pelo telemóvel. No entanto, 1 em cada 4 estudantes não consegue tomar decisões simples sobre os seus gastos diários e a grande maioria não sabe resolver questões financeiras complexas. O dinheiro faz parte do nosso dia-a-dia, mas quando é mal gerido, as nossas finanças podem ficar desequilibradas e outras áreas da nossa vida acabam por ser também afetadas. O que é então um orçamento familiar e como fazer esse orçamento? O orçamento é assim a ferramenta que nos vai ajudar a conhecer todas as nossas finanças, as pessoais, as familiares e também planear os nossos rendimentos e despesas, tendo em conta aqueles que são os nossos objetivos. O orçamento tem o lado das entradas e o lado das saídas. No lado das entradas temos os rendimentos, portanto, as receitas, todo o dinheiro que é recebido, um ordenado, um prémio, uma mesada, são todas rendimentos. Os rendimentos podem ser fixos, portanto, aqueles que são constantes, a mesada ou a semanada, mas também o ordenado, e depois temos os rendimentos variáveis, por exemplo, a atribuição de um prémio, uma prenda no aniversário ou no Natal. Do lado das saídas, temos as despesas, portanto, os gastos que são feitos ao longo do mês. Isto é, por exemplo, a alimentação, o transporte, a renda de casa, entretenimento. Também as despesas são divididas em despesas fixas e em despesas variáveis. Aqui nas despesas variáveis, por exemplo, até o combustível, a saúde, a educação, sempre que é necessário comprar algum material escolar extra. Na elaboração do orçamento familiar, devemos construir dois quadros. Um primeiro quadro com os rendimentos, em que vamos colocar tanto os fixos como os variáveis. Aqui, por exemplo, nos fixos temos o ordenado líquido da mãe e o ordenado líquido do pai. É importante colocarmos exatamente o líquido, dado que já não tem, por exemplo, os impostos, e este é o dinheiro que efetivamente vai estar disponível. Se colocássemos o bruto, tínhamos que depois ainda estar a contabilizar o valor que iria, por exemplo, para a Segurança Social ou para o IRS. Colocamos então aqui nos rendimentos variáveis este exemplo do prémio de produtividade do pai. Aqui teríamos um valor total dos rendimentos de 1942 euros. No segundo quadro, vamos pôr as despesas fixas, as despesas variáveis e a soma de todas elas. Vemos aqui alguns exemplos nas fixas, a prestação do crédito à habitação ou do crédito automóvel, mas também o passo dos transportes públicos. Sabemos que é uma despesa constante, todos os meses existe esta despesa. Nas despesas variáveis, sabemos que vamos ter algumas despesas, mas elas podem variar. Por exemplo, a alimentação. Neste mês em concreto, tínhamos aqui uma despesa de 415 euros, mas no mês seguinte pode ser de 300 euros. Portanto, estas são algumas exemplos do que são despesas variáveis. Neste caso, o total das despesas seria 1.595 euros. Temos aqui então que os rendimentos menos as despesas vai-nos dar o valor do saldo. Neste exemplo em concreto, são 347 euros. Neste saldo dos 347 euros, podemos ter aqui algumas ideias do que fazer com o mesmo.
Se o saldo for positivo, que é o caso do nosso exemplo, podemos constituir um fundo de emergência, isto para algumas alterações que não são planeadas, ou enfrentar uma quebra imprevista do lado dos rendimentos, até fazer também subscrição de seguros. Os seguros também podem ser aqui uma forma de nos precavermos relativamente a uma perda de rendimento e também estabelecer algum objetivo de poupança a médio e longo prazo. No entanto, há aqui também a hipótese de haver um saldo negativo. Nesta situação do saldo negativo, teremos que reestruturar o orçamento. Vamos ter que ir ver quais são aqueles vampiros das despesas, seja, por exemplo, subscrições em apps, por exemplo, o Spotify, ou os juros do cartão de crédito. Muitas vezes acontece que os cartões de crédito não são pagos no dia devido e esses juros vão incrementar a dívida que existe. Também por vezes, há situações em que os seguros são comprados em pacote e um ou outro seguro não são necessários e, portanto, temos aqui um vampiro de despesas. Há também alguns pequenos gastos diários que nos permitem poupar nesta despesa, portanto, vamos aqui mexer no nível do consumo e uma outra forma também de reestruturarmos é pedir ajuda financeira, fazer a reestruturação do crédito ou até mesmo verificar se a família tem condições para pedir apoios, por exemplo, o abono de família ou qualquer outra situação. Muitas das vezes não são pedidos apoios até por desconhecimento e esta pode ser uma altura se verificar todas as condições de acesso. Fazendo aqui um pequeno apontamento sobre o risco e incerteza. Portanto, algumas situações são imprevisíveis nos rendimentos, que podem então fazer esta flutuação nos rendimentos e nas despesas. Por exemplo, o desemprego ou as ausências de prémios numa situação em que há um pior desempenho individual da empresa, a empresa não está a ter os mesmos lucros que no ano anterior e, portanto, aqui não consegue estar a dar prémios como no ano anterior e que estaríamos à espera. Pode também haver redução da comissão das vendas ou então mesmo uma situação de doença ou até mesmo divórcio. E daí que a constituição de um fundo de emergência é fundamental. Isto permite que estas alterações que não são planeadas também do lado das despesas, tenhamos aqui uma almofada, um conforto para irmos buscar este fundo de emergência. Também se houver uma quebra imprevista nos rendimentos e, portanto, novamente temos aqui um apoio e é uma folga orçamental que atenua o impacto financeiro destes imprevistos. Há pouco falámos dos seguros e realmente nesta situação pode também ajudar nestes imprevistos de quebra de rendimento e aumento das despesas. Alguns seguros prevêem que haja um pagamento quando há uma situação, por exemplo, de desemprego ou de invalidez. Planear torna-se assim muitíssimo importante. Podemos construir um orçamento plurianual com objetivos de poupança e ir revisitando. Por exemplo, comprar uma bicicleta ou mudar de casa ou algum evento de vida, como planear casar ou planear ter filhos e também planear para mais tarde, para uma reforma. Trago-vos aqui um exemplo de um orçamento plurianual para 3 anos e que podemos ver que com a constituição de um fundo de emergência ao final dos 3 anos, para este exemplo, estaríamos aqui com um valor de 1.680 €. Na poupança para a reforma, se conseguirmos que haja logo esta poupança durante estes 3 anos, praticamente 4.500 €. E numa perspectiva de uma aquisição de carro, se poupássemos todos os anos um determinado valor, como neste exemplo, teríamos aqui 6.400 € já poupados, que daria, por exemplo, para a entrada de um carro. É crucial manter as finanças sob controle e é isso que o orçamento também nos vai ajudar. Vai-nos ajudar a controlar se os rendimentos são suficientes para cobrir as despesas necessárias, para não termos um saldo negativo. Vamos verificar se está a gastar dinheiro no que realmente faz falta. Muitas das vezes, quando escrevemos para onde está a ir o dinheiro, temos percepção dos tais vampiros das despesas. Podemos também aqui perceber se consegue ou não reduzir o valor gasto em algumas daquelas despesas variáveis ou supérfluas e para isso contribuindo à alteração dos hábitos.
Podemos também prever os rendimentos, as despesas variáveis e sazonais, como por exemplo os aniversários, Natal, férias ou também o pagamento de impostos. Se conseguirmos ter o orçamento sob controle, conseguimos prever que no próximo mês vamos ter um aniversário e, portanto, neste mês temos que poupar um pouco mais para termos folga orçamental para podermos comprar uma prenda de aniversário no mês seguinte. Devemos também definir a parcela destinada à poupança para as situações imprevistas, para projetos futuros e também para planear a longo prazo, com os tais objetivos específicos. É também muito importante calcular e vigiar o saldo. E o que é a poupança? É a quantidade de dinheiro que se coloca de lado no presente para se poder utilizar no futuro. E claro, servirá para fazer face a despesas inesperadas, alcançar os objetivos específicos, para as propinas da universidade ou até realizar um sonho pessoal, também acumular riqueza para o futuro, falámos há pouco da reforma, e evitar recorrer a empréstimos e ao pagamento dos juros associados. Quais são aqui então os pontos-chave para a poupança? Portanto, planear o orçamento de modo a obter aquela poupança que nós determinamos, idealmente é entre 10% a 20% do rendimento total. Isto significa que em cada família pode haver aqui um valor de poupança diferente, mas também este valor não é estanque. Qualquer valor que se consiga poupar é importante. Claro que cada família vai estar condicionada ao valor que consegue poupar de acordo com aquilo que são os seus rendimentos e aquilo que são as suas despesas, portanto, o saldo. É importante também vermos a poupança como uma despesa fixa no orçamento, isto é, pagar-se a si mesmo, colocarmos logo a poupança naquela linha das despesas fixas. Isto é muito importante colocar no início do mês esta despesa, porque assim já estamos com o pensamento da poupança para todo o mês. E também fazer a revisitação dos objetivos futuros, porque muitas das vezes é também necessário fazer o ajuste do orçamento das viagens, das reformas, da mudança de carro e etc., de acordo com aquelas que são as contingências da vida que se nos vão apresentar. Consegues identificar 3 objetivos de poupança? Uma das formas que conseguimos garantir que temos poupança e que, portanto, estamos a planear também para o futuro, e novamente de acordo com aqueles que são os objetivos que delineamos, podemos ter aqui 2 tipos de aplicações: as contas de depósito a prazo, os certificados de aforro, os certificados de tesouro. Aqui o dinheiro aplicado na poupança estará estanque durante mais tempo, tem aqui um rendimento de juros que é superior muitas das vezes a contas à ordem, a outro tipo de aplicação também, mas não nos permite mexer no dinheiro com tanta facilidade numa situação de necessidade. Temos, por outro lado, as ações, as obrigações, os fundos de investimento, fundos de pensões, seguros de capitalização ou também planos de poupança. Aqui também o risco pode ser um pouco mais elevado. Vimos até agora algumas situações em que se pode então poupar, nomeadamente a nível das despesas variáveis. Consegues então identificar 3 oportunidades de despesas do teu agregado familiar? Entramos agora num novo capítulo, as estratégias para lidar com dívidas e evitar o endividamento excessivo. É importante aqui falarmos sobre o crédito. O crédito tem vantagens. Permite a compra dos bens ou dos serviços de elevado valor, por exemplo, um veículo automóvel, e permite antecipar o seu consumo. Vamos dizer que esta compra seria daqui a 3 anos. Recorrendo ao crédito, podemos comprar já. No entanto, acarreta também desvantagens, como é o pagamento dos juros ou outros encargos, que faz com que o valor total da compra suba, portanto, fique mais caro. Há também a limitação da capacidade de consumo no futuro. Há um determinado limite de créditos que nós podemos ter. Isto tem a ver com a taxa de esforço. E também os riscos de sobreendividamento. Falei-vos aqui da taxa de esforço, que é então o total dos encargos financeiros mensais com empréstimos sobre o rendimento mensal líquido vezes 100, portanto, em percentagem. Vamos dizer que o nosso conjunto dos créditos era de 1.000 € e o rendimento mensal líquido da família era de 2.000 €, a taxa de esforço é de 50%.
uma chamada de atenção para o cumprimento de prazos no crédito. É essencial para não se acumular mais dívida, isto porque os juros vão sempre subindo e tem também juros de mora e também devemos prevenir o nome no Banco de Portugal. Há aqui alguns passos para evitar e também para sair do endividamento. O endividamento que ocorre quando temos dívidas que não conseguimos pagar, que são mais créditos do que aquilo que deveríamos ter, quando a taxa de esforço é já muito grande. E então é essencial saber quanto se deve. Devemos anotar todas as dívidas, organizá-las por prioridades, de preferência com os juros mais elevados primeiro, porque é aquela dívida que vai ficar mais cara. Devemos estabelecer um plano de pagamento, utilizar qualquer fundo disponível para pagar a dívida. Portanto, todos os rendimentos extra devemos colocá-los no abatimento desta dívida. É também importante renegociar os valores e os juros da dívida. Isto porque, se trocarmos a dívida cara por dívida mais barata, portanto, se mexermos nos juros, conseguimos ter aqui vantagem. Uma nota que, na altura em que nos encontramos atualmente, em agosto de 2023, dada a subida contínua das taxas de juros, pode não ser a melhor altura para se renegociar juros de dívida. Há aqui uma outra ferramenta que é a consolidação de crédito. Isto significa juntar todas as dívidas numa só. Esta opção permite baixar a renda, a prestação de todos os empréstimos. Isto porque se temos um empréstimo do carro, um empréstimo da casa, um empréstimo de crédito pessoal que foi utilizado para comprar um frigorífico, se juntarmos todas essas prestações numa só, portanto todo o crédito num só, conseguimos baixar o total de empréstimos que pagamos por mês. No entanto, é necessário prestarmos atenção ao valor final da dívida e também o tempo que vamos demorar a pagá-la. É essencial cortar gastos e definir as prioridades. Definir quais é que são as necessidades, quais é que são os desejos e prioritizá-las. Ter atenção às poupanças na água, na luz, no gás, por exemplo, apagar as luzes, diminuir o tempo que estamos a tomar banho, no chuveiro e também optar por um estilo de vida mais frugal. Aqui uma outra solução, procurar um rendimento extra, nem sempre é fácil quando já temos os horários ocupados, mas pode haver aqui alguma situação, por exemplo, que se vê muito hoje em dia com influencers ou outra situação que se utiliza até as plataformas digitais para ganhar algum rendimento extra ou algum trabalho a partir de casa que se possa fazer. E devemos incluir todo o agregado familiar no objetivo da poupança. A poupança não é de uma só pessoa na família. Todos temos que estar com o pensamento da poupança. Claro, não criar novas dívidas. Já estamos numa situação de dívida, de endividamento, uma situação já frágil. Não devemos criar nova dívida, porque a situação só se vai agravar. Neste capítulo vamos falar de dicas de poupança. Deixo-vos algumas dicas de poupança para o vosso dia-a-dia. Por exemplo, já deverás saber, compara os preços em vários fornecedores ou lojas. Queres comprar uns ténis, então deverás comparar os preços desses ténis em várias lojas, seja online, seja lojas físicas. Utiliza, por exemplo, aplicações de comparação de preços. Também, usa vales de descontos que são oferecidos por algumas lojas e restaurantes. Muitos deles são disponíveis online, nas redes sociais, em revistas e em lojas. Segue também as tuas lojas favoritas nas redes sociais. Fica atento a promoções e descontos. Muitas destas marcas têm uma presença online muito forte e conseguem ter sempre promoções disponíveis. Verifica os vampiros da poupança nas despesas correntes. Por exemplo, cancelar as mensalidades do que não se usa, as subscrições das apps e das revistas, mudar o contrato de telemóvel por um mais barato ou até por um que tenha mais dados e, portanto, que evite custos extra mensais. Portanto, estes pequenos vampiros que não nos permitem poupar, é muito importante que estejamos atentos.
Fazer o orçamento das despesas e das receitas. Portanto, aquele que é um orçamento familiar, podemos colocar isso num orçamento pessoal. E, por exemplo, do lado das receitas, teríamos a semanada. Podes usar um caderno ou um simulador, como o que está disponível no portal Todos Contam, ou até mesmo numa app que encontres no teu telemóvel. Vende coisas que já não usas. Aqui pode ser uma fonte de receita, um rendimento extra. E nas compras? Muitas das vezes no blog Poupar a Descontar damos dicas de poupança quando se vai às compras. Algumas delas. Manter um inventário da despensa e do congelador. É que assim evitamos idas desnecessárias, sem preparação, sem uma promoção ao supermercado. E também é importante ter contenção. Se soubermos o estoque daquilo que temos, permite que não vamos comprar a mais. Se estivermos atentos aos folhetos semanais ou aos quinzenais, se virmos se há promoções diárias, se há cupons para acumular, é importante compararmos sempre todos os preços. Até porque muitos dos folhetos estão sincronizados nas várias lojas. Isto permite até comparar os preços na promoção, pós-promoção, conseguimos ter uma ideia geral dos produtos até que vão estar disponíveis para serem comprados com um preço reduzido. Se juntarmos a isto alguns cartões de fidelidade, conseguimos uma poupança extra. Devemos também comprar de acordo com as validades dos produtos, os perecíveis e os não perecíveis. É necessário termos a consciência de um estoque ético, responsável, que vá de encontro àquele que é o nosso padrão de consumo e da nossa família, e também rentabilizar as promoções. É que o desperdício anula toda e qualquer poupança que se tente fazer, porque se estivermos a desperdiçar, estamos a deitar fora, com tudo o que isso advém em termos de sustentabilidade e de perda de rendimento, e, portanto, é muito importante termos este estoque ético, responsável e a moderação. Também podemos verificar a rotação dos produtos e o espaço que ele ocupa nas despensas, que é uma forma também de percebermos se é um produto que temos que comprar muitas vezes ou menos vezes. Se conseguirmos planear com antecedência o que é necessário comprar, vamos evitar as compras de última hora. Vamos dizer que o detergente para a louça acabou de um dia para o outro. Bom, se não temos mais nenhum detergente para a louça na despensa, então temos que ir comprar esse mesmo detergente e pode não estar em promoção e termos que o comprar a um preço normal. Lembrar que está fora de questão comprar sem promoção. Há alguns produtos, muitas das vezes na família dos detergentes, amaciadores da roupa, detergentes da louça, da roupa, as pastas dentífricas, produtos de higiene pessoal, são alguns dos produtos que mais vezes se encontram em promoção e que, portanto, com planeamento também conseguimos ter este estoque destes produtos para não termos que ir comprar sem a poupança. Outras dicas que podemos ter para as compras. Uma delas que funciona bem na minha família é evitar as compras para o mês. Se dividirmos aquele que é o orçamento disponível para as compras e conseguirmos adjudicá-lo semanalmente, conseguimos fazer aqui uma gestão das compras também de acordo com as promoções que estão disponíveis nos nossos locais preferidos e com aquela que é a rotação dos produtos em casa, até porque teremos sempre que fazer algumas compras semanais por causa dos produtos perecíveis, já que vamos ter que ir às compras, então vamos aproveitar e fazer pequenas compras que estão em promoções em vez de comprarmos logo mensalmente e não conseguimos aproveitar todas as poupanças que as lojas nos permitem ter. Não devemos ceder o orçamento mensal que destinamos para este tipo de compras, portanto, dividimos por semana e não excedemos. Aqui também podemos ter uma margem de manobra para poder aproveitar uma promoção que pode ser imperdível naquela semana e que pode nem estar disponível na outra seguinte. Devemos ter aqui também duas listas de compras, que é aquela que é das faltas, portanto, quando fazemos a nossa lista de compras, é aquela que está mesmo a faltar, e aquela que são as promoções, que são produtos que só vamos comprar se estiverem em promoção. Se não estiverem em promoção, não os compramos. Comprar com racionalidade, não quer demais falar nisto. Ter à mão a calculadora.
também no blog disponibilizo algumas ferramentas para podermos fazer as contas, portanto, utilizar uma calculadora na aplicação e podemos ir às compras com essa calculadora que nos vai permitir comparar preços de uma forma bem mais eficiente. Não devemos ir às compras com fome, porque estarmos com fome vai nos induzir a comprar mais, e devemos comprar por capacidade. E isto permite-nos comprar ou ao quilo ou ao litro e conseguimos perceber exatamente aquilo que é mais barato. Devemos sempre fazer esta verificação do preço por quilo, do preço por litro, que é para garantir que há poupança. Há situações em que uma lata, por exemplo, vamos dizer de salsichas, pode não ser mais barata ao quilo a lata maior. Temos que nos ir a perceber disto. Há algumas situações que isto é válido. Muitas das vezes as embalagens mais pequenas, a maior parte das vezes, a embalagem mais pequena é mais cara ao quilo, ao litro. Mas há situações em que o mesmo não se verifica. Também, de acordo com aquilo que é a rotação do produto, que é o nosso stock, se a diferença for mínima, a diferença ao quilo ou ao litro, for mínima, é provável que seja mais compensatório ter uma embalagem mais pequena para evitar o desperdício, que vai anular toda a poupança. Moderação. Palavra de ordem, que o desperdício é inimigo da poupança. Deixo-vos aqui mais algumas dicas de poupança sobre os cofres. O que é que são aqui os cofres? Podemos criar cofres de poupança em que podemos utilizar entregas periódicas, por exemplo, destinamos logo no início, quando entram os rendimentos, destinar logo a poupança para estes cofres e destinamos estas entregas pontuais. Todos os meses, no dia 1, saem 10 euros para o cofre da viagem ou saem 10 euros para o cofre de comprar um carro. Portanto, destinamos logo no início do mês. Também podemos fazer entregas pontuais, seja com arredondamentos de trocos ou as prendas de aniversário, também prémios. No Natal, quando recebemos alguma prenda em dinheiro, também colocar nesses cofres. Cofres são os mielheiros com um destino, com um objetivo específico. Assim, pode também se usar os cofres físicos ou virtuais. Uma ideia é usarmos mielheiros personalizados, em que colocamos o nosso objetivo naquele mielheiro, seja um post-it, uma etiqueta, que diz que aquele mielheiro é para poupar dinheiro para a viagem que queremos fazer no próximo ano ao Gerês. Ou então aquele mielheiro fica com o objetivo de comprar os ténis que há um ano que andas a namorar nas lojas. Trago-vos este exemplo do Revolut, que tem estes cofres virtuais e que é uma forma de automaticamente, se receber a semanada ou a mesada no Revolut, pode-se automaticamente direcionar esse rendimento para os cofres e cada um dos cofres fica com esse objetivo, com esse nome, e pode-se fazer os arredondamentos de trocos, as entregas pontuais ou mesmo as entregas periódicas. É uma ideia ao Revolut, poderá haver outras. Alguns destes objetivos, com certeza, poderão ser diferentes de cada família, mas trago-vos aqui viagens, os ténis de basquete, um jogo da PlayStation, uma bola de vôlei, ou até mesmo para aqueles mais velhos, também já o objetivo de comprar um carro. A importância da calculadora nas compras. Aqui 2 notas, que o preço por unidade ou dose pode variar grandemente e que nem sempre a maior quantidade corresponde a um valor mais baixo. E o que é que podemos calcular quando vamos às compras? Podemos calcular quanto é que se poupou nas compras. Isto é muito útil quando queremos que a percentagem a que correspondem os euros de desconto no total da compra. Portanto, queremos perceber se o desconto de 5 euros dos ténis, a quanto é que isso equivale em percentagem no total dos 60 euros. Portanto, neste caso em específico, corresponde a 8,33% de desconto. Mas também podemos calcular a percentagem de desconto do Leve X Pague Y. Por exemplo, as promoções do Leve 3 Pague 2. É muito útil para perceber então qual é o desconto em percentagem. Isto vai nos permitir comparar entre promoções. Uma promoção de 10% em produto
ou uma promoção leve 4, pague 3, qual é que é a melhor campanha? Num exemplo de leve 16, pague 12 meses de subscrição de Spotify, corresponde a 25% da oferta. Mas também podemos calcular a percentagem do desconto antes e depois. Portanto, isto é útil para perceber qual é o incremento ou a descida do preço em percentagem. Algo que custava 8 € e passou a custar 10 €, qual é que é o aumento que esse preço teve? Portanto, neste caso, teve um aumento de 25%. Mas se um produto custava 10 € e baixou para 8, então há uma descida de 20%. E aquela que é talvez a calculadora que eu mais uso, o preço por capacidade. É muito útil para perceber qual é o preço por quilo ou por litro, e só assim é que vamos conseguir comparar entre diferentes embalagens do mesmo produto. A capacidade da embalagem refere-se a quilos ou a quantos litros, ou a quantas unidades de medida, ou o volume. Por exemplo, 5 € por 200 gramas corresponderá a 25 € por quilo. Outra calculadora muito útil é o conversor de euros em percentagem de desconto e vice-versa. Portanto, quando queremos saber a que percentagem corresponde os 5 € de desconto total que aquele vendedor nos fez, ou quantos euros vamos poupar com os 30% de desconto num determinado produto. Por exemplo, quanto é 20% de 37 €, neste caso são 7,40 € de desconto, ou, num outro exemplo, 5 € de desconto em 2 bilhetes de um dia de festival, que percentagem é de desconto? Neste caso é 12,5% de desconto, porque os bilhetes vão ficar em 35 €. Todas estas calculadoras que estivemos a ver estão disponíveis na aplicação que eu tenho no blog Poupar a Descontar, que vos convido desde já a ver. Mas são outros os sites informativos que eu gostaria de vos falar, que contêm informações muito pertinentes e até simuladores e que nos podem ajudar a todos na literacia financeira. Há então um projeto, um Plano Nacional de Educação Financeira, que é no site do todoscontam.pt, que tem o simulador do orçamento familiar, uma ferramenta muitíssimo completa que poderão utilizar para fazerem o vosso próprio orçamento. Deixei aqui também a anotação do Banco de Portugal. É importante para se conhecer os créditos. No mapa de responsabilidade de créditos conseguimos ver todos os créditos que determinada pessoa tem e é uma forma também de verificarmos a taxa de esforço dessa pessoa ou da família. Aqui um outro site que é o White Star, que também tem dicas para os orçamentos familiares e como geri-lo. Deixo claro o site Poupar a Descontar, uma das aplicações de comparação de preços. Deixo-vos também esta ideia do quanto custa. Partilho convosco a reportagem do telejornal na RTP1 sobre o blog Poupar a Descontar e também a presença na Queridas Manhãs com a Júlia Pinheiro em 2014. Na casa da Patrícia, os folhetos que se encontram no correio não vão para o lixo. As revistas são passadas a pente fino e acabam na ponta da tesoura. Ter ficado desempregada foi o clique para começar a fazer as compras com vales, mas mesmo que começasse a trabalhar hoje, continuaria a fazer compras com vales, porque agora já não consigo voltar atrás. Licenciada em Marketing, delegada de Informação Médica, anos a fio, o desemprego arrumou-a para o muito tempo e o pouco dinheiro. Isto torna-se um vício, porque é dinheiro com validade e vamos estando sempre com muita atenção às nossas compras e permite-nos manter o nosso estilo de vida. Tenho aqui 5 lojas e comparo os vários produtos que estão em promoção nas várias lojas e depois, inclusivamente, incluo os vales que poderei utilizar para acumular nestas promoções. Dá trabalho? Muito trabalho. No blog Poupar a Descontar, Patrícia partilha tudo o que encontra de promoções, descontos, vales e poupanças. Mas desenganem-se, Patrícia usa os cupons de um modo racional. É necessário sempre levar uma calculadora connosco para ter atenção que se o vale que estamos a utilizar realmente vai compensar na compra do produto. Nós agora fazemos as compras semanais, com base nas promoções, nos vales de desconto que vou tendo e também nas distâncias que terei de percorrer para cada um dessas lojas onde estão as promoções. Patrícia dá o exemplo. Consegui comprar uma maionese
Por apenas 9 cêntimos, entre o preço do desconto do folheto e uma utilização do vale em acumulação. Eu sou uma completa ignorante, porque embora aprecio, não é, como toda a gente, uma boa pechincha, gosto de um descontozinho, aliás, sou um bocadinho despedichona, estou sempre a dizer, ai, tal e coisa, normalmente não me corre mal, isto a televisão tem estas vantagens, há que dizer, não é? Bom, mas às vezes também é ao contrário, vamos comprar qualquer coisa mais cara, põe logo mais qualquer coisa. E ele trabalha na televisão, cobra aí. Exatamente. Bom, mas a verdade é que todos nós gostamos de um bom desconto, de uma boa promoção. A verdade, cá está, como eu, é que nem todos estamos atentos a eles, portanto, mas não é o caso da Patrícia. A Patrícia Borges, esta mulher é um monumento na casa desta mulher casada e mãe de um menino de 5 anos. Os folhetos que habitualmente encontramos no correio e que vão logo para o lixo, no caso dela não, são aproveitados lá em minha casa, nem chegam lá acima, ficam logo no elevador. Aliás, ela aproveita aquilo tudo juntamente com os vales de descontos e cupons promocionais. Patrícia faz parte de um grupo, uma seita, cada vez maior, de pessoas que... eu estou a abrir os olhos para eles não se arreganharem. Na altura de crise sabe rentabilizar muito bem o orçamento familiar. Vamos aprender com ela. Abre o olho. Desde criança que Patrícia Borges tem a mania das poupanças. Sempre fui poupada, desde pequena, quando ia ao supermercado, estava sempre a ver os preços e a comparar tudo, assim, no género de um jogo, e realmente já contribuía para a poupança familiar à procura dos melhores preços. Sim, esta questão da poupança vem-me acompanhando ao longo do tempo e agora em que tenho que gerir o meu próprio orçamento familiar, realmente esta tónica acaba por estar mais acentuada na minha vida. Sejam viagens ou eletrodomésticos, Patrícia está bem treinada a saber esperar pelas oportunidades certas. Mas para as compras do dia-a-dia, resolveu elevar o espírito de poupança a outra escala e aprendeu a dominar a arte dos vales de desconto, cupons e promoções. Primeiro, quando fazia as minhas compras no supermercado, apercebi-me que muitos produtos tinham vales de desconto associados, colados. Muitas das vezes eram também as próprias promotoras que davam vales de desconto. E, entretanto, comecei-me a perceber nestas pesquisas que fazia online que estes descontos começaram a estar também disponíveis na internet para imprimirmos em casa. E, entretanto, inspirada num programa de televisão que via na altura em que estive desempregada, que realmente advoca muito esta utilização dos cupons, comecei a pensar se realmente aqui em Portugal já se conseguia fazer, não igual, mas pelo menos semelhante às poupanças que aquelas senhoras faziam na América. Nós cá em casa somos 3, tenho um filho com 5 anos e realmente nós no supermercado gastamos à volta no máximo de 120 euros. Então estes são alguns dos produtos em que tenho aproveitado as promoções. Por exemplo, tenho aqui as bolachas com a data de validade virada para mim, para que assim que chega à despensa consigo lembrar-me qual é a validade destas bolachas para que não cheguem ao fim da validade, o que também causaria mais desperdício. Eu costumo dizer que os cupons são dinheiro com validade porque realmente temos que os utilizar dentro daquele espaço de tempo. E aqui é que começa a racionalidade da utilização dos cupons. Tenho o chocolate para o pão em que utilizei descontos, os vales de desconto que estavam colados nestas embalagens, o que permite que estas embalagens mais pequenas fiquem mais baratas do que a embalagem maior. Realmente o facto de conseguirmos os cupons não quer dizer que os tenhamos que ir gastar logo na hora a seguir a imprimi-los da impressora. E tampouco significa que devemos estar a comprar todo o estoque que a loja tem só porque temos cupons para isso. Aqui estão os detergentes que eu tenho em estoque, não tenho mais do que isto porque também não consigo gastar tanto detergente e, como vê, tenho um espaço reduzido e não faz sentido estar a ocupar todas as divisões da casa com estoque a mais. Também não sou muito apologista se utilizar os cupons ou os folhetos ou de ir comprar tudo só porque é tão mais barato e depois correr o risco de ninguém em casa gostar e inclusivamente isso até pode causar algum desperdício. Aqui tem alguns dos vinhos que comprei com 100% de desconto também, portanto trouxe este vinho todo gratuito, bem como aqui estes refrigerantes também aproveitei em campanha e comprei com 100% de desconto. Bom senso é a tónica realmente na utilização dos descontos e dos cupons.
Mas a Patrícia não é caso único. Há cada vez mais consumidores a tirarem partido de promoções e cupons de descontos, ao ponto de quase nada pagarem quando chegam à caixa do supermercado. Vamos ouvir os testemunhos. Mas é verdade. Nunca me aconteceu. Até não ouviste descontos 100%? 100%? Estou aqui arreliada, já abri os olhos. Vamos aprender com quem? Com a Cláudia Cavaco, com a Patrícia Borges e a Cláudia Santos. Vamos Uma lá, salva de então. palmas. Um aplauso para elas. Bom dia. Faz-se favor de se sentarem. Olhem elas com esses todos. Faz-se favor, bom dia. Bom dia. Ora, Bem-vindas. portanto, vamos cá ver. É a Patrícia, a Cláudia, a Patrícia E a Cláudia? outra Cláudia. Cláudia Cavaco Silva. Soares. Santos. Santos. Mas há pessoas Pela que são, necessidade mesmo. mas há pessoas que são naturalmente poupadas. Quer dizer, Sim. Esta mulher é perigosa, eu sei que ela é perigosa. Ela tem uma fixação e acho que esta também tem, não é? Ou seja, isto para vocês trouxe uma espécie quase de um jogo, não é? É também uma maneira de estar, é um modo de vida. vida, porque realmente começámos-nos a perceber que ao poupar conseguimos fazer compras mais inteligentes ou mais racionais. A questão é essa, serão inteligentes? Depende se foi fazer. Por exemplo, eu e um porco. O que é que eu fazia com 30... Se a Júlia não comer porco, não vale a pena ir eu comprar. não como porco. Se o bicho puser a jeito, talvez não vai. Claro que vai, não vai. Claro Não, que mas vai. a racionalidade das compras tem a ver com comprarmos aquilo que realmente vamos consumir. Estarmos a comprar só porque é um bom desconto ou só porque está com um preço demasiado baixo e que achamos que sim, isso traz-nos alguma compulsividade e nós isso também não queremos. Portanto, há essa noção. Se já somos vistos de outra forma também, Agora- quem poupa desta forma, felizmente já Está não aí se qualquer passa coisa a aquele... apitar, deve estar uma promoção a entrar. É o relógio. É o arroz que está a baixar. a algum sítio. Mas por acaso tenho uma agenda que avisa que há as poupanças que estão a começar. Toma! É verdade. Vocês têm... Toma! Quem é que tem um blog? São elas as duas. São as duas. E explicam como é que estes processos se... Sim, muitas das vezes aprendem. publicamos os folhetos. Se houver vales naquela altura que dê para utilizar em conjunto e que isso maximiza as poupanças, também avisamos e daí conseguirmos estes 100% que a Cláudia ainda agora estava a dizer. É Mas utilizar... vocês foram, desculpem lá, vocês foram ao supermercado, compraram tudo o que entenderam? Não. Ah, havia não. Quando é que eu vou comprar um laminado de fibra verde com esponja celulósica? Vais esperar para estar em promoção no folheto. Exatamente. Essa é outra das Mas coisas eu que nós preciso agora, tentamos. como é que eu vou esperar? A gestão de estoque e a parte da racionalidade nas compras tem um pouco a ver com isso também. Se tivermos uma noção Bem, de olha, que é os nossos eu gastos se calhar mensais. propunha-vos que vocês as três se juntassem e escrevessem um livrinho sobre isto. Porque há muita É uma gente que o vai ideia. comprar, hã? Eu não? acho que é uma Ideia. excelente E ideia. por que não? Olha, de qualquer Não é? maneira, Fica a ideia. exatamente, mostre-me aí o seu, que também parece estar muito Porque isto é uma adequado. atitude muito inteligente para... Não, para elas tempos é de que crise, dão, não é? exatamente, os homens do marketing das grandes superfícies acham que nos estão a dar as voltas e elas é que dão voltas, é que nos dão a volta a É que nos eles. ajudam. Boa, um aplauso! Desafio. hã? Desafio. Esta mulher tem tudo, vale a pena ter isto tudo? Os cartões todos? Espera aí, eu acho que vi aqui um cartão de uma discoteca. Os cartões de fidelidade são realmente também importantes porque nos ajudam a obter descontos em alguns serviços que vamos utilizar ou que pensamos utilizar. Fazem-nos ofertas no Fazemos nosso dia de ofertas aniversário. Por exemplo, no dia de aniversário, uma marca de supermercados ofereceu-me um vale de compras e, portanto, com esse valor fui comprar produtos que normalmente não comprariam sem estar em promoção. Por exemplo, nesse dia comprei leite, que é um produto que raramente está em Claro. promoção e aproveitei para Temos isso. aqui muitos comentários no Facebook, muitas pessoas a pedirem os vossos Conselhos? os conselhos justamente e os endereços dos blogs. Portanto, atenção, vamos colocar tudo aqui no nosso Facebook. Portanto, a informação vai estar toda disponível. Aí está. Onde podemos, temos várias, onde podemos arranjar os vales e os cupons, aproveita as promoções todas que há. Temos muita gente, olha, há muitas disciplinas Não. nesta matéria. Um grande aplauso aqui para as nossas heroínas. Ficamos à espera do vosso Obrigada. livrinho. Não fica. Era uma boa ideia, boa ideia. Esperemos que olha para o Clube dos Livros Chique, valia a pena. Manel Fonseca, se estás a ouvir, estas senhoras são muito jeitosas. Só sim, senhor. Vamos lá. Quero agradecer terem assistido a esta apresentação sobre gestão de orçamento pessoal e familiar. Eu sou Patrícia Borges do blog Poupar a Descontar e deixo os meus contactos. Muito obrigada.